Fala time, professor Luiz Cuda aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês as 3 principais alavancas que vai fazer você lucrar mais no seu estúdio ou no seu box. E já vou adiantar, a terceira alavanca é marketing e vendas. Eu sei que você entra nesse vídeo já pensando que vai falar só sobre marketing e vendas, como é que eu posso adquirir mais alunos, como é que eu posso, enfim, atender mais pessoas, mas para mim esse é o terceiro ponto, é o último ponto que eu vou falar, porque existem outros 2 pontos que são mais importantes do que a sua estratégia de marketing e vendas propriamente dita. Tá, vamos começar então pelo primeiro. O número 1 então é o modelo do seu negócio, modelo de negócio. Por que eu falo de modelo de negócio? O modelo de negócio é basicamente como ele funciona, como a estrutura desse negócio funciona, quantas pessoas eu posso atender, quanto que eu vou cobrar e tudo mais. É uma visão mais ampla sobre aquilo que você faz. Como que a maioria dos estúdios funcionam? Eles são estúdios muito pequenos, atendem poucas pessoas por horário e poucos momentos do dia. Eu conheço alguns estúdios, e o meu foi muito assim durante muito tempo, que atendia das 7 horas da manhã até as 11 horas, depois de uma pausa, aí voltava lá de tarde, 15, 16 horas e ficava até as 20 horas barra 21 horas. Eu conheço alguns estúdios que eles abrem pouco, eu conheço alguns estúdios que eles são um espaço físico pequeno, limitado, onde você vai atender poucas pessoas e daí você chega num número de 50, 60 clientes e você não consegue mais expandir. Mas também tem uma coisa do modelo de negócio que é a sua metodologia. O método que você utiliza dentro do seu estúdio, dentro do seu box, ele vai predizer muito o resultado que você vai ter de faturamento e também de lucro. Como que eu posso falar um exemplo de método aqui para vocês? Antigamente, dentro do meu espaço, a gente tinha uma metodologia onde a gente atendia com um professor, 4 pessoas e era isso, não tinha mais o que fazer. Quando a gente atingiu um número de 54 ou 55 alunos, a gente já atingiu 87% da agenda que a gente tinha programado e não tinha muito mais o que fazer. Quando vai chegando muito perto de 90% da sua agenda, vai ficando muito complexo colocar outras pessoas no lugar. Então, tudo isso influencia quanto que você vai faturar. A sua taxa, as suas horas trabalhadas, o seu espaço e o seu método. Tudo isso é para o modelo de negócio funcionar. Se isso aqui não estiver alinhado, nada vai funcionar dentro do seu estúdio. Até o exemplo que você deu, se a agenda estiver cheia, você pode fazer marketing que não tem que fazer. Não tem o que fazer. Tanto que quando a gente bateu esses 54, 55 alunos, eu fiquei desanimado de trabalhar. Porque daí, chegou 90% da agenda, a gente faturava acho que já uns 15, 16 mil reais, e daí eu falava, cara, eu posso fazer o que eu quiser aqui de marketing e vendas que eu não vou conseguir colocar mais gente. Então, ou eu cobrava mais daqueles clientes que estavam comigo para eu começar a aumentar o faturamento, que é também uma opção, ou eu começava a pensar no meu modelo de negócio. E foi isso que eu fiz. Eu fiz esses 3 pontos ficarem otimizados para que eu conseguisse aumentar muito mais o meu faturamento. Para vocês terem uma ideia de como que isso aqui é poderoso. Quando você começa a pensar nos horários que você abre, no seu espaço físico e na sua metodologia, ela pode levar você para um nível de faturamento que você nem imagina dentro do seu estúdio. O meu primeiro estúdio, a gente já teve 3 espaços. O primeiro estúdio, o auge foi 15 mil de faturamento. O segundo estúdio, o auge foi 40 mil de faturamento. Nesse segundo estúdio, a gente já foi para um espaço um pouco maior, a gente já abriu mais horários, colocou mais professores, dividimos as turmas em meia hora, porque a gente conseguiu aproveitar bem esse espaço e a gente otimizou o nosso método e isso nos levou de 15 para 40 mil. Mas nesse terceiro estúdio que eu estou aqui agora, a gente vai bater esse mês 130 mil reais. Quando eu estava aqui, que eu acredito a maioria de vocês está, numa média de faturamento de 10 a 15 mil reais, eu nem imaginava que eu ia chegar nisso aqui. Não tinha, nem cabia na minha cabeça. Como é que eu vou faturar mais de 100? Eu sonhava, né? Se eu chegar em 50 mil reais, já é muito dinheiro, vou conseguir fazer bastante coisa. Mas hoje, em julho de 2026, bater esse nível de faturamento, eu nem imaginava fazer isso. E qual que foi a base de tudo isso? Abrir mais horários, otimizar o meu espaço físico e otimizar também a minha metodologia. Quando eu aliei isso por primeiro, aí a coisa começou a andar. E o bacana é quando você tem um método que hoje em dia você consegue, por exemplo, se imaginar faturando 200 mil.
É isso aí. Naquela época você com 15 mil não se imaginava faturar tanto. Agora o 130, para a gente chegar em 150, para a gente chegar em 200 mil reais, ele está muito mais perto. E dentro desse espaço aqui, a gente vai conseguir chegar. Bom, esse aqui é a primeira alavanca que eu diria para você olhar, é o modelo do negócio do seu estúdio ou do seu box. Pô, Luiz, mas eu atendo diferente e tal, eu atendo mais pessoas, eu atendo uma turma de 10 a 15 pessoas com um professor. Pô, você tá num modelo de negócio muito bom, muito rentável. Você tem que começar a pensar como é que você vai lotar mais essas turmas. E você tem que pensar como é que você vai colocar mais metodologia para você conseguir atender mais outros públicos dentro do seu espaço. É uma coisa que eu falo bastante. Isso é uma coisa também que liga com aquele vídeo que a gente falou sobre escolher o ponto, né? Porque escolher o ponto. Dependendo do ponto, faz mais sentido um método do que o outro, por exemplo. Isso entra no espaço físico, né? Aqui no primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, a primeira coisa que mexe no ponteiro é o espaço físico que você tem, de você realmente ter um espaço maior e mais otimizado para atender mais pessoas, tá? Isso é diretamente proporcional. Mas vamos seguir aqui com o vídeo. A primeira alavanca, então, modelo do negócio. Sem antes isso, eu não consigo passar para a segunda parte. A segunda alavanca, a número 2, é os seus custos. Se você não gere os seus custos, se você não sabe os seus custos, se você não entende eles, você não vai conseguir aumentar o seu lucro dentro do seu espaço. Porque muitas coisas corroem o faturamento de um estúdio. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas existe um termo chamado DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício, que vai mostrar ao longo do tempo como é que o seu estúdio está financeiramente falando. Lá você vai ter, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, faturamento bruto, daí tem a margem de contribuição, aí tem a margem EBITDA, aí tem a margem líquida, aí você tem o lucro, aí você tem a geração de caixa. Isso tudo aqui, se você não entender como é que funciona o seu faturamento, a sua margem de contribuição, a sua margem EBITDA, a sua margem líquida, o seu lucro e a sua geração de caixa, você jamais vai conseguir ganhar mais dinheiro, porque você não vai entender. Poxa, eu estou vendendo e cada vez mais custando. O lucro cada vez mais ficando menor. Tem estúdios, e eu sei de estúdios, e não só estúdios, negócios de maneira geral, que às vezes faturam muito menos e lucram muito mais, e às vezes faturam muito mais e lucram muito menos. Muito menos. Porque o cara não entende os custos dele. Se eu falo 130 mil reais, é muito dinheiro, Gustavo. 130 mil reais na conta todo mês, né? Na conta todo mês é legal, mas será que a galera tá achando que 130 líquido que cai na minha conta, líquido? É um erro. Sem nenhum custo, sem pagar imposto, sem pagar funcionário, sem pagar aluguel, sem pagar tudo. Isso aqui não vem pra minha conta, quer dizer, isso aqui veio pra minha conta. De forma bruta. Tão rápido quanto entra, sai. Mas tão rápido quanto entra, ele já tá saindo pra eu custear toda essa operação. E obviamente, quanto maior o seu estúdio, maior os seus custos. Você só tem que entendê-los, entender os seus custos, colocar dentro de uma estrutura que você consiga entender as suas margens do seu negócio, para daí você entender onde está o seu problema. Às vezes, o seu faturamento está alto, mas a sua margem de contribuição está baixa. O seu custo operacional, o custo variável do seu serviço está sendo muito alto. Às vezes você está pagando um valor para o seu professor que é desproporcional ao quanto você cobra. Às vezes não é nenhum problema quanto você está pagando para o seu professor, mas quanto você cobra do seu aluno e quanto você paga para o seu professor, esse é o problema. Então, se você não entender esses seus custos aqui, você jamais vai conseguir ganhar mais dinheiro. Esse é um tema que eu estou cada vez mais me aprofundando dentro aqui do estúdio. Eu até paguei uma consultoria com um cara que é um economista, que ele saiu da economia para atender com consultoria de academias. Ele atende grandes redes e alguns estúdios, assim como o meu. E a gente montou uma DRE, um demonstrativo de resultado de exercício, para eu entender o meu negócio financeiramente. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo só sobre DRE, porque daria um baita vídeo, é bem longo, é um conteúdo mais denso, mas se vocês quiserem, comenta aqui ou comenta lá no nosso grupo de WhatsApp, que também está na descrição. Primeiro ponto então, modelo do negócio. Alinha o modelo do negócio. Otimiza o horário, otimiza o espaço, otimiza o método. Segunda alavanca, custos. Entenda os seus custos. Onde que estão as suas margens para você identificar quais são os seus problemas.
E o terceiro ponto, aí sim, é marketing e vendas. Esse é o terceiro ponto que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro dentro do seu negócio. Só aí, quando você alinhou o modelo, quando você alinhou os seus custos, que você vai começar a pensar em vender mais e fazer melhores campanhas. Por que que eu falo que é o terceiro? Esse aqui, por mais que seja a primeira coisa que vem na sua cabeça, você tem que deixar o negócio organizado. Se você tem um modelo de negócio ruim, não importa a quantidade de campanhas que você faz. Você vai jogar um monte de gente com um modelo de negócio que é engessado, que você não ganha dinheiro nenhum, e daí você só vai se frustrar. Se você começa a fazer um monte de campanha de marketing, só que o teu custo está desalinhado, você só vai perder dinheiro. Vai colocar um monte de faturamento para dentro e vai perder um monte de dinheiro. Eu também já tive essa fase. Eu já tive uma fase de faturar 90 mil reais e gastar 95, 100 mil reais por mês. No mês. Dentro de um mês eu faturava, vendendo contratos para os alunos, 85, 90 mil. E eu gastava 95, 100 mil reais para fazer isso. Não ia rolar. Se eu não parasse e entendesse meus custos, não importa o quão bom eu sou em marketing e vendas, eu ia quebrar. Então, alinha o modelo, alinha os custos. Agora você vai pensar em marketing e vendas. E aqui, em marketing e vendas, eu vou trazer, eu poderia também me alastrar e fazer uma aula só sobre estratégias de marketing e vendas. Inclusive, se quiser, deixa aqui na descrição, se você quiser só sobre estratégias de marketing e vendas. Eu vou me atentar a um ponto só, que eu acho que é o primordial para todo dono de estúdio, que vocês são muito ruins em fazer isso. Toda mentoria que eu faço, inclusive eu estou fazendo uma lá com um rapaz de Guarujá, ele não tinha ideia dos dados de marketing e vendas do negócio dele. Ele é profissional de educação física, assim como nós, só que ele não aprendeu, ele não sabia que ele precisava de dados de marketing e vendas para saber qual era o problema deles. Uma coisa você vai fazer essa semana dentro do seu estúdio, dentro do seu box. Você vai anotar 3 principais dados. Você vai anotar o lead, você vai anotar a aula experimental e você vai anotar a venda. Lead, quando um cliente novo entra em contato com você, tá? Anota, quantos leads eu falei essa semana? Eu falei com 10 leads. 10 pessoas novas entraram em contato comigo, dos diversos canais. Nem entra em questão de canal de aquisição agora, entra só no lead. 10 leads entraram em contato comigo essa semana. Desses 10 leads, eu consegui com que 5 leads fizessem a aula experimental, marcassem a aula experimental. Não quer dizer que ele veio ainda. Esse é um outro dado, um dado um pouquinho para o funil aqui também funciona, mas é um dado que eu vou tirar hoje para deixar mais simples. Lead virou 5 aulas experimentais. Dessas 5 aulas experimentais, eu tive 2 vendas. Quando você tem esses dados, você começa a clarear aonde que está o problema do seu negócio. Gustavo, na tua opinião, um negócio que gera 10 leads, que consegue marcar 5 e consegue vender para 2, ele é um negócio bom ou um negócio ruim? Cara, eu acho que ele tá bom, mas ele consegue agora começar a focar em aumentar o lead, porque tá com uma boa conversão para experimental e uma boa conversão para venda. É isso que é um cara analista, começa a observar com 3 dados de marketing e vendas dentro do seu estúdio. Às vezes a gente fica pensando assim, eu vendo pouco, eu vendo pouco, eu vendo pouco. Sendo que o problema não é a venda, o problema é, às vezes, a quantidade de leads que entram dentro desse funil aqui, para que daí eu consiga vender mais. E daí você consegue até melhorar os seus custos, porque você consegue focar onde você vai investir o dinheiro, né? É isso mesmo. Dentro desse exemplo aqui que eu estou dando, você teve 50% e aqui você teve... Um pouco menos de 50%. Um pouco menos de quase 50%, 40%. Pode ser 40% aqui só para o nosso exemplo. De 10, para você marcar 5, você teve 50% de aproveitamento dos seus leads. Show de bola, muito bom. Esse dado aqui, na verdade, é um dado muito bom. Dado de conversão, esse dado aqui já não está tão bom. Eu, dentro do meu estúdio, o que eu busco? Eu busco no mínimo 40% e no mínimo 70% aqui. Aqui já está acima do que eu tenho aqui para o meu negócio. Então aqui não está o problema, eu estou conseguindo agendar as aulas experimentais. Mas quando chega lá, eu não estou conseguindo vender. E aí? O que está acontecendo? Aonde está o problema? Aonde que está o gap? Aonde que eu estou perdendo esses leads aqui?
E se eu colocar 100 leads aqui? 100 leads. Quantas aulas experimentais eu vou marcar se eu continuar com essa métrica? 50 aulas experimentais. Quanto que eu vou vender? 50 vezes 40% dá 20? 20 novas vendas. Poxa, de 100 eu estou vendendo para 20. Isso é bom? Isso é ruim? Onde que dá o problema? Você só sabe se você anota. Eu não começo mais mentoria de marketing e vendas sem esses dados. Toda vez que eu começo a mentoria, eu peço para o cara pelo menos um mês desses 3 dados aqui. Existe um outro dado também que é no-show, que é quando a pessoa marca a aula experimental e não vem, que também é um dado que a gente tem que medir, que às vezes a gente está marcando bastante aula experimental, mas a pessoa não está vindo. Mas esse é um dado que hoje, por exemplo, não precisa. Nessa semana, você vai fazer essa anotação e você vai mandar na descrição não, você vai mandar lá no nosso grupo de WhatsApp. É isso que você vai fazer. Você vai entrar no grupo, vai chegar na sexta-feira, vai mandar pra gente. Galera, eu tive 20 leads, eu marquei 12 aulas experimentais e eu vendi para 5, sei lá. E a gente vai te ajudar a analisar aonde que está o seu principal problema, aonde que está o seu gargalo. Mas esse é a terceira alavanca que vai fazer você lucrar mais. Porque essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Com essas 3 métricas, com essas 3 alavancas bem alinhadas, é impossível um estúdio não começar a ganhar mais dinheiro. Porque ele vai pensar no modelo de negócio de uma maneira mais eficiente, ele vai começar a pensar nos custos dele de uma maneira mais eficiente também, e vai começar a metrificar o que acontece no marketing e na venda dele. Não tem como um estúdio com essa estrutura não ganhar mais dinheiro. Galera, eu sei que isso aqui é bastante coisa, mas você que é profissional de educação física tem que começar a pensar nesse tipo de coisa aqui, porque de aula você já entende bastante. Você já fez a faculdade, você já fez o estágio, às vezes você foi personal por muito tempo, atendeu muita gente. Do atendimento, na média, você já sabe mais do que a média. Agora você precisa começar a se atentar sobre esses temas aqui. Se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no grupo, coloca aqui na descrição, que a gente pode se atentar num desses pontos e fazer uma aula completa só disso. Só sobre o modelo de negócio. Pô, Luiz, não entendi sobre o modelo de negócio. O que é? Pô, vamos fazer uma aula só sobre isso. Sobre os cursos. Eu quero ter acesso a DRE para o meu negócio. Podemos fazer também. Estratégia de marketing e vendas só para o meu negócio. Também podemos fazer. Certo? Coloca na descrição, coloca no grupo, que a ideia aqui é ajudar a vocês se tornarem profissionais, né, realmente gestores do estúdio de vocês. Parar de pensar só como profissional de educação física e pensar como dono de estúdio ou dono de box. Espero ter ajudado vocês a ganharem um pouquinho mais de dinheiro aí no estúdio de vocês e até a próxima.